Muito bem, pessoal. Começando aqui, então, o nosso capítulo 6, que eu denominei aqui como A Certeza Não Existe, né? Já de cara, para a gente quebrar algumas expectativas que a gente construiu ao longo do tempo sobre ter essa sensação de certeza, principalmente quando a gente pensa em coisas do futuro. É claro que no presente a gente consegue ter um pouco mais de segurança no que a gente está falando, mas quando a gente projeta algo em relação ao futuro, em geral a gente não tem como ter certeza. Então a certeza ela não existe, né? E para começar esse capítulo, é muito importante a gente ter essa humildade que se representa nessa frase aqui do Sócrates, né? Tão conhecida, tão batida, mas que é muito rica. Então, só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Essa frase, só sei que nada sei, que é o que a gente mais ouve falar, né? É muito importante para a gente ter dimensão do tamanho da nossa ignorância e, na verdade, dimensão do tamanho da nossa incerteza sobre as coisas. E mais importante que isso é a sequência dessa frase, que nem sempre é colocada, né? E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então, essa certeza ilusória, achar que sabe alguma coisa, muitas vezes é mais prejudicial, né, do que a gente tem que ter dimensão, a gente tem que ter conhecimento sobre o tamanho da nossa incerteza. Bom, eu trouxe algumas frases aqui que são muito comuns da gente ouvir no dia a dia e que eu queria que vocês identificassem o que essas frases têm em comum. A primeira frase é a seguinte, ó: com certeza você vai passar nesse concurso. A segunda frase: eu tenho certeza que esse medicamento vai funcionar. E a terceira frase: com certeza vai dar tudo certo. Né? Quantas vezes vocês já ouviram esse tipo de frase para alguma coisa, quando vocês contaram alguma coisa? Ah, vou prestar um concurso. Ah, com certeza você vai passar. Né? Ah, eu vou tomar um medicamento, estou com medo se ele vai funcionar. Ah, com certeza vai funcionar. Com certeza vai dar tudo certo. Então, pessoal, o que essas frases têm em comum? Elas têm em comum algo que a gente está tentando projetar o futuro, né? Então, é uma expectativa sobre o futuro, mas principalmente é realmente a manifestação de um desejo, né? A forma com que a gente fala nem sempre representa o que é a verdade, né? Então, com certeza você vai passar, eu tenho certeza que vai funcionar, com certeza vai dar tudo certo. Na verdade, o que elas têm em comum é que toda vez que a gente usa essa construção com certeza, é justamente quando a gente não tem certeza de algo. Já repararam isso? Então, tem muito a ver realmente com esse desejo de que algo aconteça, mas ninguém fala eu tenho certeza quando de fato tem certeza. A gente fala que tem certeza quando a gente não tem certeza, mas a gente gostaria muito, com todas as forças, que aquilo acontecesse. Né? Por exemplo, se você estiver andando no meio da chuva, né, que estiver caindo a chuva na sua cabeça, você não fala, nossa, com certeza está chovendo, porque já está chovendo, a realidade já se impôs, você não precisa mais ficar falando, a realidade já aconteceu, né? Agora, se você falar, com certeza não vai chover hoje, porque eu quero pegar um bom dia de praia, né? Então você, na verdade, está desejando muito. Então, muitas vezes é a forma com que a gente lida com a angústia da incerteza. Então, o fato de não saber algo é tão angustiante que a gente se revolta contra isso e a gente faz uma rebeldia, né? Então, com certeza, a gente combate a incerteza e a angústia que a incerteza nos causa com uma afirmativa de que com certeza algo vai acontecer. E isso gera uma sensação de certeza ilusória e muitas vezes, se a gente toma decisões com base nisso, muitas vezes a gente vai tomar decisões erradas, né? Pode acontecer de uma pessoa falar, com certeza você vai passar no concurso, e você passa mesmo no concurso, né? E aí, isso é ótimo porque reforça para nós, né, que isso dá certo. E se por acaso você não passar no concurso, você fala, mas então não era para ser mesmo, né? Não era a oportunidade certa, um dia a sua vaga não é essa, está guardada em outro lugar. Então, veja, a gente acaba construindo uma espécie de crença infalível, mas a gente deixa de lado as probabilidades. Então, tem um perigo nisso, na verdade. Embora seja uma forma carinhosa que as pessoas costumam falar, mas a gente vai incorporando isso no nosso dia a dia, né? E o perigo se eu tenho certeza de alguma coisa, então eu não preciso avaliar os riscos e os benefícios para tomar uma decisão mais racional. Se eu tenho certeza que o medicamento funciona ou vai funcionar, ou se pelo menos eu afirmo isso, então eu não preciso me preocupar
qual é a probabilidade de que ele funcione, qual é a probabilidade de que ele faça mal, né? E isso nos leva a decisões erradas. A gente começa a ter uma junção de falácias com o viés de confirmação, justamente os 2 capítulos anteriores que a gente trabalhou até agora, né? Então, a gente começa a fazer construções falaciosas, né? Usar recursos falaciosos, a inversão do ônus da prova, né? A falácia do escocês de verdade, que a gente usou antes, né? E a gente soma isso com o viés de confirmação e a gente acaba criando algumas crenças infalíveis que não representam a realidade, não representam as probabilidades reais, e se eu dependo disso para tomar uma decisão, eu posso me enganar feio, né? Eu posso acabar usando um medicamento, por exemplo, que não tem eficácia nenhuma e que não tem nenhuma probabilidade de me trazer benefícios, mas eu uso porque eu estou me baseando em certezas ilusórias, ou certezas que eu mesmo criei, ou certezas que algum profissional de saúde afirmou para mim e eu confiei na autoridade dele, né? Então a gente volta na falácia do apelo à autoridade, por exemplo. Então tem uma frase que eu gosto muito, o pessoal anda atribuindo ela ao Stephen Hawking, né? Que também eu acho que falou de fato essa frase, mas a atribuição mais original dela que eu encontrei foi do Daniel Boorstin, que é o seguinte: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Eu acho essa frase fantástica, ela tem tudo a ver com aquela frase inicial do Sócrates que a gente falou, né? E o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento, é achar que sabe alguma coisa. Porque quando eu não sei e admito que não sei, eu estou apto a aprender, estou apto a descobrir, estou apto a investigar. Mas quando eu acho que eu sei, ou quando eu tenho uma certeza ilusória, aí eu não abro espaço para que a gente busque, né, essa racionalidade científica. E isso tem relação com um tal de um efeito, né, que é descrito desde a década de 90, chamado efeito Dunning-Kruger. Esse efeito ele foi descrito por esses 2 pesquisadores, e a gente não pode encarar isso como uma regra, né? Existem algumas críticas que são feitas a esse efeito chamado efeito Dunning-Kruger, né? Mas ele traz um pouco de algo para a gente refletir que faz muito sentido e é muito interessante. O que é o efeito Dunning-Kruger? Olha, segundo a descrição dos próprios pesquisadores, né? Se você é incompetente em algo, né, em algum trabalho, em alguma área, você não consegue saber que você é incompetente nisso. Então, se você é incompetente, você não consegue saber que é incompetente, porque as habilidades necessárias para fornecer uma resposta correta são exatamente as habilidades que você precisa para ser capaz de reconhecer o que é uma resposta correta. No raciocínio lógico, na educação dos filhos, na administração, na resolução de problemas, as habilidades que você usa para obter a resposta correta são exatamente as mesmas habilidades que você usa para avaliar essa resposta. Então, o que eles estão querendo dizer com isso? Que quando eu conheço pouco sobre um assunto, eu tenho pouca competência, se eu tiver 0 competência, não conheço nada sobre um assunto, obviamente eu não me sinto confiante sobre aquele assunto. Mas se eu começo a ter algum grau de conhecimento sobre um assunto, quando eu conheço pouco sobre um assunto, na verdade o que eu tenho é uma visão reducionista sobre esse assunto, que muitas vezes faz com que eu acredite que eu sei o suficiente, e isso faz com que eu ganhe confiança rapidamente sobre aquele assunto, e isso me leva aqui no que é chamado, apelidado de montanha da estupidez. Muita confiança e pouca competência sobre aquele assunto. E é exatamente isso que se reflete quando a gente vê tantos especialistas aí de internet, né, que são especialistas em política. O cara é formado em medicina e virou do nada especialista em geopolítica, né? O cara é formado em física e se tornou especialista em vacina. Então, as pessoas se sentem especialistas, né? Quantas vezes você não foi em algum lugar que alguém ficou criticando, isso aqui o engenheiro fez errado, essa rachadura aqui não aconteceria se fizesse tal coisa. O cara nem é da área, mas ele sabia exatamente como que constrói o negócio, né? Quantos epidemiologistas surgiram no meio da pandemia aí dizendo o que deveria ser feito ou não, sendo que não tinham nenhuma formação na área. Isso se reflete aqui. Quando a gente conhece um pouco mais a área, quando a gente sai dessa visão reducionista da área e começa a avançar e tentar entender mais aprofundadamente, a gente se depara com a complexidade daquele conhecimento. Toda área tem a sua complexidade. E aí a gente começa a perder muita confiança, né? Isso acontece com a gente quando a gente está na faculdade, por exemplo, né? A gente está no começo de faculdade, a gente ganha uma certa confiança,
confiança, está aprendendo um monte de coisa. De repente, quando chega mais para o final da faculdade, a gente percebe o tanto de coisa que a gente precisava aprender para estar, de fato, trabalhando com aquilo. A gente fica desesperado, que falta, parece que a gente não tem segurança, né, para conseguir trabalhar, então a gente cai muito a nossa confiança, a gente entra no vale do desespero aqui, e aí a gente precisa estudar muito mais, ir atrás muito mais de respostas para conseguir melhorar essa nossa confiança, mas que seja proporcional àquilo que eu sei. Então, o importante é que a gente consiga ter um nível de confiança que é proporcional à minha competência, né? E nem sempre é isso que acontece. Infelizmente, né, a gente tem muita gente aí na montanha da estupidez e que não consegue vencer as próximas etapas, até porque é muito angustiante ter que descer até o vale do desespero para, de fato, poder retomar, né? Mas ter consciência das nossas limitações e das nossas potencialidades é algo que demanda um certo tempo e demanda também experiência e competência numa determinada área. Aqui eu trouxe para vocês um artigo chamado aqui Percepções comparativas aqui de habilidade de direção, né, de dirigir. E é um estudo que é muito interessante porque ele traz o seguinte, a autopercepção dos motoristas, como que os próprios motoristas de carro, eles se classificam o nível da sua direção, né? E nesse estudo eles chegaram, tanto aqui para homens quanto para mulheres, né, eles chegaram numa taxa de por volta de 80%, né, acima da média, na verdade, ou muito bom. Então, eles chegaram num ponto em que os motoristas se classificaram aí por volta de 80% como sendo bons motoristas, motoristas acima da média ou motoristas muito bons. Se a gente olhar essa autopercepção de 80% se autoclassificando como bons motoristas acima da média, e se a gente andar no trânsito e perceber que a cada minuto no trânsito a gente vê algo absurdo acontecendo, pessoas que não sabem usar seta, pessoas que fazem manobras erradas ou arriscadas e por aí vai, e se a gente vê o alto índice de acidentes de trânsito que a gente tem também, com certeza essa conta não bate. O quanto os motoristas se consideram bons motoristas e o quanto, na realidade, os motoristas não são bons, são ruins. Eles, né, acontece muito de acidente em virtude disso. Então, essa conta não fecha, porque a nossa autopercepção muitas vezes está prejudicada. A gente está achando que a gente dirige melhor do que a gente dirige de verdade. Isso tem a ver um pouquinho com o efeito Dunning-Kruger que foi descrito ali, que a gente falou no slide anterior. Quando a gente não sabe quase nada sobre um determinado tema, a gente tem mais chance de achar que conhecemos muito sobre aquilo. Afinal, a gente não tem a dimensão da complexidade real daquele conhecimento. A gente teve acesso a uma versão reducionista e imprecisa dele. E isso também é muito prejudicial porque a gente costuma menosprezar, muitas vezes, a área do outro, justamente por causa desse mesmo problema. Então, a gente fala assim, poxa, né, a pessoa é, sei lá, psiquiatra. Muitas vezes ela fala assim, mas o psicólogo, ele fica só conversando com a pessoa, né? Será que serve para alguma coisa? Né? E o psicólogo, às vezes, fala, vai ficar entupindo, para ficar só prescrevendo coisa, entupindo o paciente de medicamentos, isso aí qualquer um faz, né? Quero ver fazer o trabalho complexo que a psicologia faz. Então, isso acontece muito, a gente reduz a área do outro, né? Mas, em geral, isso entra no apelo à ignorância que a gente falou, né, lá nas falácias, que na verdade o que a gente está fazendo é reduzindo a área do outro para caber dentro da nossa própria ignorância, a gente que não conhece o suficiente sobre aquilo. Então, eu fiz toda essa introdução com vocês aqui para a gente mostrar que o mundo ele é probabilístico. Então, o mundo é probabilístico e não foi isso que foi ensinado para nós. A gente ainda está muito nessa determinação, as coisas são assim ou daquele jeito, medicamento funciona ou não funciona, vacina protege ou não protege, vacina faz mal ou não faz mal, né? Então, a gente está muito nessa coisa dicotômica, maniqueísta, e, na verdade, o mundo ele é probabilístico. Então, se a certeza não existe, isso é uma coisa que a gente precisa incorporar, isso significa que a gente toma decisões não com base em certezas, com base em palpites. Eu acho que vai ser melhor fazer isso do que aquilo, né? E palpites são incertos por natureza. Então, a gente toma decisões com base em palpites e os palpites são incertos por natureza. Ou seja, sempre que nós tomamos uma decisão, principalmente em relação a algo futuro, nós estamos tomando decisões baseadas em incertezas, né?
Quando a gente fala aí de práticas baseadas em evidências, o que a gente está falando é isso, práticas baseadas em incertezas. E qual é o tamanho dessa incerteza? E como que eu posso manejar essa incerteza, né? Então, hoje a gente vai refinar um pouco isso para entender que, sim, eu posso tomar decisões com base em palpites, mas talvez fosse melhor que esse palpite fosse um pouco mais direcionado, de repente uma hipótese, e melhor que tomar uma decisão baseada numa hipótese é tomar uma decisão baseada numa hipótese que foi testada. Então, tomar uma decisão baseada numa evidência, porque uma hipótese que foi testada, muitas vezes esse teste me gera valores numéricos para essa probabilidade e eu posso tomar decisões com base nas probabilidades, né? Mas será que a gente é bom em pensar probabilisticamente? Será que a gente já tem um treinamento de fábrica para pensar probabilisticamente? A resposta é provavelmente não, né? Vamos fazer um exercício mental que o autor aqui, Leonard Mlodinow, que é o autor do Andar do Bêbado, ele propõe no livro dele. Eu dei uma adaptada para ficar mais simples para a gente fazer ele aqui hoje, tá? Então, olha só o exercício. Eu quero que vocês raciocinem junto, tá? Suponha que o estado da Califórnia fizesse a seguinte oferta aos seus cidadãos. Você pode pagar $1 ou $2 para entrar em um concurso misterioso. Então, você pode pagar aí $1 ou $2 para entrar num concurso. No final desse concurso, a maioria das pessoas não vai receber nada de volta. A maioria de quem se inscreveu no concurso não vai receber nada de volta, vai só perder $1 ou $2. Mas tem uma consequência. Uma pessoa vai ficar milionária. E uma pessoa sofrerá uma morte violenta. Esse é o concurso. Você paga $1 ou $2. No final do concurso, você está inscrito. De todo mundo que está inscrito, uma pessoa vai morrer e uma pessoa vai ficar milionária e o resto só perdeu o dinheiro, perdeu $1 ou $2. O que vocês acham desse concurso? Vocês participariam desse concurso? Vocês têm interesse em participar desse concurso? Coloquei aqui uma imagem do Tordo aqui, né, que é dos Jogos Vorazes, parece um Jogos Vorazes, parece Round Six, né, também. Você participaria disso? Você que está assistindo, participaria desse concurso? Na verdade, ele é assustador um pouco, né? Porque a gente tem aqui uma probabilidade semelhante entre ficar milionário e sofrer uma morte violenta e uma probabilidade gigantesca de perder $1 ou $2. Uma probabilidade muito baixa de você, de fato, ficar milionário, que é igual à probabilidade de você morrer por uma morte violenta. Parece quase que uma roleta russa maluca. Mas esse jogo, ele existe, né? Esse concurso misterioso, ele existe e chama Loteria Estadual. Que estranho, né? Loteria, mas na loteria, quem que morre de uma morte violenta? Foi feito um cálculo, né? É uma estimativa probabilística de que, bom, de fato, as pessoas pagam um valor baixo para participar, uma delas vai ser sorteada, os números que ela apostou, e vai ficar milionário. E o que acontece? Como as pessoas, para apostar, elas têm que pegar os seus carros e ir até a lotérica para fazer as suas apostas, elas têm que ficar se locomovendo. E são milhões de pessoas se locomovendo, milhares de pessoas, milhões de pessoas se locomovendo para fazer a aposta. Nessa locomoção, de acordo com a estimativa de acidentes automobilísticos que acontece ali, uma dessas pessoas acaba sofrendo um acidente grave que pode levar a óbito. Então, veja, tudo tem uma consequência, mesmo que indireta, e uma consequência probabilística. Só que as pessoas participam muito felizes desse concurso misterioso, no qual uma pessoa pode ficar milionária e uma pessoa pode morrer. E elas participam felizes por quê? Na esperança ilusória de ficar milionário, que vai contra toda a análise probabilística. Esse exercício mental que o Leonard Mlodinow propõe não é para demonizar, né, a lotérica, sei lá, né, a Mega Sena, alguma coisa assim. Mas é para nos mostrar que quando a gente tem um desejo muito grande de ganhar alguma coisa, a gente esquece, a gente abandona as probabilidades, né? E a gente não pensa bem, realmente, probabilisticamente falando. Muito bem, agora eu trouxe aqui a figura da Florence Nightingale, que foi uma enfermeira revolucionária, né? Uma enfermeira muito representativa para a profissão da enfermagem, trouxe avanços incríveis, inclusive para a estatística e para a epidemiologia, né? Junto com outras grandes figuras aí da epidemiologia. Então, a Florence, uma enfermeira, em 1854,
quando ela trabalhou nos hospitais de guerra, na Guerra da Crimeia. Ela sugeriu que a falta de higiene, saneamento básico e alimentação adequada poderiam ser responsáveis pelas altas taxas de mortalidade num hospital de guerra lá na Turquia. Então, ela estava responsável por aquele hospital e ela falou assim, gente, morre muita gente no hospital e deve ser por falta de higiene, saneamento básico e alimentação adequada. E nessa época não havia tanta preocupação com isso, né? E ela foi muito visionária. E quando ela sugeriu isso, sendo mulher, e sendo uma enfermeira ali, iniciante ali no trabalho, ela foi muito questionada, né? Quase não deixaram ela fazer o trabalho dela, mas mesmo assim ela teve pulso firme e insistiu em mudar as condições do local. Então, ela implementou mudanças, ela melhorou a higiene dos locais, ventilação dos hospitais, lavagem de mãos, né? Saneamento básico adequado, alimentação adequada sem alimentos estragados, etc. E aí ela conseguiu reduzir a taxa de mortalidade dos soldados, que era por volta de 43%, para 2%. Olha que mudança absurda que ela conseguiu, né? Uma mudança que ela conseguiu estimar probabilisticamente, porque o pai dela tinha tido esse cuidado de também treiná-la na parte estatística e matemática. Então, queria que ela aprendesse estatística e matemática, diferentemente de outras pessoas naquela época, né? Mas o que aconteceu? Ainda assim, olha como é que funciona muitas vezes nessa questão do negacionismo, ainda mais associado com o machismo da época, né? O pessoal lá que administrava o hospital antes falou, não, não é possível, né, essa queda. Não, é uma correlação sem causalidade. Os pacientes estão morrendo menos por causa da época do ano. Essa época do ano é diferente. E realmente era uma análise matemática que não tinha essa capacidade de inferir causalidade, mas ela era uma diferença muito drástica. Então, eles alegaram que nesse período o clima era mais ameno, a taxa de sobrevivência dos pacientes era naturalmente maior e que ela não tinha feito grande coisa, né? O que ela fez? Ela foi atrás dos períodos dos anos anteriores, de todos os dados de mortalidade, e fez análise estatística desses dados, e mostrou que nessa mesma época, nos outros anos, onde o clima também era mais ameno, a mortalidade dos soldados era por volta de 42%. Né? Ou seja, não tinha nada a ver com a história do clima, e ela conseguiu reduzir para 2%. Então, através de uma demonstração probabilística, né, numérica, estatística, ela conseguiu provar que as intervenções dela realmente eram importantes. Ela trouxe outras revoluções, foi muito interessante, porque naquela época começou-se a questionar a profissão da enfermagem, porque nos hospitais onde tinham enfermeiras, morria mais gente do que nos hospitais que não tinha gente treinada em enfermagem. E aí começaram a falar que as enfermeiras não sabiam cuidar dos pacientes, né? Que não, essa profissão não serviria para nada. E aí a Florence conseguiu demonstrar o seguinte, que morria mais gente no hospital que tinha enfermeira, porque nesse hospital é onde mandavam os casos mais graves, justamente porque a equipe de enfermagem era mais especializada. Então, morria mais gente porque chegava mais gente grave lá. Se os casos fossem sorteados, quando começou-se a sortear os casos, a taxa foi igual. Então, ela conseguiu já mostrar prévias aí, né, indícios aí de o que seria um estudo randomizado aí, né? Então, muito importante esse tipo de pensamento que a Florence ajudou a instituir através do pensamento probabilístico, que era totalmente ignorado. O que eu acho importante aqui é a gente diferenciar 3 palavrinhas com a letra P. Quando a gente começa a falar de probabilidade, em geral, vem outras 2 palavrinhas aqui para nós, possibilidade e plausibilidade. Então, qual seria a diferença entre possibilidade, plausibilidade e probabilidade, né? Será que significam a mesma coisa? Será que são sinônimos ou tem algumas diferenças importantes? O que vocês acham? Qual seria a diferença de possibilidade e probabilidade, por exemplo? Quando a gente fala de possibilidade, possibilidade é um valor qualitativo, a gente pode dizer, né? Então, possibilidade é algo assim, isso é possível ou não é possível, né? É um pouco qualitativo. Podem existir diversas possibilidades, mas ainda assim é uma coisa sim ou não, né? É possível ou não é possível? É possível uma pessoa ficar protegida por Covid tomando uma vacina? É possível. É possível uma vacina fazer mal para uma pessoa?
É possível também. Agora, isso não me informa muita coisa, porque quase tudo que a gente fala é, pelo menos teoricamente, possível. É possível que eu me torne um astronauta? É possível, né? É bem pouco provável, mas é possível. É possível que eu me torne o presidente da República? É possível, mas é bem pouco provável, né? Então, vejam, a possibilidade é algo que pode acontecer, mesmo que remotamente, né? Então, a possibilidade é um valor muito qualitativo. Quase tudo é possível, né? Impossível é você desenhar um triângulo com 4 lados. Se você começar a tentar desenhar um triângulo que tenha 4 vértices aqui, pronto, isso aqui já não é mais um triângulo, né? É um trapézio, sei lá. Então, isso seria impossível. Agora, o que nos dá valor para as possibilidades é a probabilidade. Então, é pouco provável? É muito provável? Qual é o tamanho dessa probabilidade? 60% de probabilidade? Qual é a probabilidade da vacina para a Covid me proteger da Covid? E qual é a probabilidade dessa mesma vacina me causar um efeito adverso? E quando eu sei valores de probabilidade, eu consigo tomar decisões. Eu consigo tomar decisões onde eu consigo fazer uma análise de custo-benefício, de risco-benefício. Então, probabilidade me dá valores para as possibilidades. Uma moeda, ela tem duas possibilidades, de cair cara ou coroa. Qual é a probabilidade de cair cara? Qual é a probabilidade de cair coroa? Esses valores numéricos é que me interessam para tomar decisões, tá? E a gente vê muitas pessoas tomando decisões com base em possibilidade. Não, se isso é possível, nós vamos fazer, né? Esse tratamento aqui é muito pouco provável que funcione, mas existe a possibilidade de funcionar? Existe. Então eu quero usar. Né? E aí a gente se apega a outras questões mais emocionais e não temos pé no chão para tomar decisões baseadas em evidências, tá? E as evidências é que geram essas probabilidades, tá? E plausibilidade. O que é plausibilidade no meio disso tudo? A plausibilidade, pessoal, é basicamente a gente pode abreviar como faz sentido que, né? Plausibilidade é isso. Faz sentido que, do que eu conheço do mundo, faz sentido que a vacina funcione. É plausível que a vacina funcione. Faz sentido que esse medicamento consiga tratar essa doença. É plausível que ele funcione por causa do que eu conheço, do mecanismo de ação, porque outras vacinas já funcionaram, tá? Então, a plausibilidade é uma questão de se faz sentido ou não. Então, tem um caráter um pouco subjetivo na plausibilidade, porque muitas vezes uma coisa é mais plausível para mim do que para você, porque eu já conheço mais sobre aquele assunto e para mim faz sentido que funcione. Para outra pessoa que não conhece, isso aqui não faz sentido para mim não, isso é pouco plausível, né? Então, a plausibilidade ela é um componente importante na tomada de decisão, porque ela ajuda a gente a entender se aquilo faz ou não sentido e ajuda até como um pontapé inicial para a gente fazer alguma investigação científica, né? E também ajuda a explicar algumas coisas que a gente observa. Ah, realmente, olha só, que bom, caiu taxa de mortalidade pela doença com essa vacina, e realmente faz sentido que tenha caído, porque daí você tem toda uma explicação plausível do porquê você observou. Mas as decisões mesmo a gente precisa tomar com base nas probabilidades. Justamente nessa palavrinha que a gente tem tanta dificuldade em pensar probabilisticamente. E para piorar a situação, né? Piorar não, mas na verdade melhorar, a gente também, não, além de não entender as probabilidades inerentes a cada situação, a gente também não consegue cruzar probabilidades e entender conceitos, por exemplo, de probabilidades condicionais, como, por exemplo, a probabilidade bayesiana, né, que quem trouxe para nós foi o reverendo aí Thomas Bayes, também matemático, né, não só reverendo. Então, o que acontece, pessoal? A estatística frequentista, que a gente chama, ela é uma estatística que revela características intrínsecas a um objeto de estudo. Por exemplo, se eu pegar uma moeda e eu arremessar essa moeda, ela tem 50% de probabilidade de cair cara ou coroa se for uma moeda equilibrada, né? Uma moeda honesta, que a gente diria. Muito bem, então eu tenho essa probabilidade intrínseca à moeda, quando eu arremesso essa moeda, ela cai cara ou coroa. Cada vez que eu arremesso essa moeda, a probabilidade continua sendo 50%. Então, na primeira vez que eu arremesso, 50%. Cai cara ou coroa.
Na segunda vez que eu arremesso, a probabilidade de cair cara continua sendo 50%. Na terceira vez que eu arremesso, a probabilidade de cair cara continua sendo 50%. E são probabilidades independentes uma das outras. E aqui, às vezes, entra a falácia do jogador, né? Porque você joga uma moeda, 50% de chance de cair cara. Cai cara. Depois você joga de novo, cai cara. Você joga a terceira vez, cai cara. Na próxima vez, se você perguntar para alguém, falar assim, o que você acha que vai cair, cara ou coroa? A pessoa fala, vai cair coroa. A chance de cair coroa é maior, porque já caiu muito cara, né? Então, como se a natureza, o universo, a moeda devesse ao universo cair coroa, porque você já caiu muito cara, agora eu caí cara demais, já tem que cair coroa um pouquinho, né? Então, acaba acontecendo essa ideia de que a próximo lance, a chance de cair coroa aumenta, na verdade, a probabilidade de cair coroa aumenta. Não aumenta, continua sendo 50%. É que num conjunto de jogadas, principalmente se eu aumentar o N das minhas jogadas, no final eu vou ter uma probabilidade parecida, né, de 50% de caras e coroas no final da análise das minhas jogadas. Mas eu posso ter uma sequência de 10 caras, pode acontecer, né, ou de 10 coroas. Então as jogadas são independentes e isso tem a ver com a nossa estatística frequentista, né, que a gente chama. E aí, se a gente pensar também na eficácia de uma vacina, também a gente pode pensar que a eficácia de 60%, de 90% de uma vacina está dentro desse mesmo contexto, né? De uma maneira simplificada, a gente poderia dizer. Qual é a eficácia dessa vacina? 90%, 80%, 50%? É um valor que eu encontrei que diz respeito à vacina, né? Mas isso não resume, né, o nosso mundo. O nosso mundo não é feito só de probabilidades de frequência, frequentista, né? Então, o que a gente sabe sobre o mundo influencia o nosso raciocínio e influencia as probabilidades. Por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa ser internada com Covid caso tenha sido vacinada? Quer dizer, se uma pessoa foi vacinada, qual é a probabilidade de ser internada com Covid, né? Ou qual a probabilidade de eu me vacinar se eu já tive Covid? Também é uma outra probabilidade de inverter, né? Que é assimétrica. Então, veja, vai ficando mais complexo quando a gente vai cruzando probabilidades ou quando a gente vai tendo outros condicionantes para essa probabilidade. E é isso que é interessante para nós no mundo e na área da saúde, por exemplo. Eu não quero saber só se um medicamento tem eficácia. Eu quero saber se um medicamento tem eficácia no meu paciente. O meu paciente que tem as suas próprias probabilidades, seu próprio risco de morrer ou não. Tem gente que tem um risco muito alto de ter um infarto, tem gente que tem um risco muito baixo de ter um infarto. Qual é a probabilidade desse medicamento proteger o meu paciente de ter um infarto, sabendo que o risco de ter infarto do meu paciente é 1 e do meu paciente B é outro? O risco final e a proteção final que esse paciente vai ter vai depender de mais de uma probabilidade aí, tá? Então, tem condicionantes a isso. Isso é muito interessante e um dos caras que estudou isso, um tipo de probabilidade condicional, foi Thomas Bayes. E eu queria mostrar um pouquinho do raciocínio que o Thomas Bayes teve, porque a gente está falando aqui de um curso de pensamento científico, e eu quero que vocês vejam um pouquinho da cabeça do Thomas Bayes para ver como é inteligente a forma de pensar e como a gente pode aplicar esse nosso raciocínio também, esse raciocínio do Bayes, também fazer paralelos na nossa vida. Então, olha o experimento do Thomas Bayes. Imagina o seguinte, imagina essa mesa de sinuca que vocês estão vendo aqui, onde foi colocada uma bola preta aqui, né? Eu vou, na verdade, arremessar essa bola preta, ela está guardadinha ali para ser arremessada. E imagina que você está sentado, mas de costas, tem uma cadeira aqui, e você está sentado de costas para a mesa, tá? Então, você não consegue enxergar a mesa, você está sentado de costas, com um caderninho na mão. E aí, o que que eu faço? Eu venho aqui e arremesso a bola preta na mesa. A bola preta parou aqui. Então, aqui é onde parou a bola preta. E agora eu peço para você que não enxergou, não está vendo a mesa, eu falo, anota aí, faz um mapinha da mesa no caderno e posiciona para mim a bola preta no caderno. Coloca aí onde que eu arremessei a bola preta. Você acha que a pessoa vai ter facilidade de fazer isso? De localizar? Onde será que ela vai anotar no caderno, né? Ela vai ter que dar um chute. Não tem como saber. Ela não está vendo, né? Então ela vai ter que supor que está em algum lugar.
mas ela não tem informação nenhuma, ela não está vendo, né? Então ela vai ter que dar um chute. Isso é muitas vezes o que acontece quando a gente não sabe nada sobre o mundo. A gente dá chutes, tá? Então eu acho que a bola preta está aqui. É um chute aleatório. Eu posso melhorar esse meu chute. Como? Se eu adicionar uma segunda bolinha aqui, essa bola branca, e agora eu vou arremessar a bola branca. Arremessei a bola branca, ela parou aqui. E agora eu falo o seguinte, eu falo para você o seguinte, olha só, eu arremessei a bola branca e a bola branca parou à esquerda da bola preta, tá? Eu não estou falando onde a bola preta está, eu só estou falando que a bola branca, que é a segunda bola que eu arremessei, parou à esquerda da bola preta. Quando você for fazer o seu desenho, o que você vai fazer? Provavelmente você vai jogar a bola preta aonde na mesa? Provavelmente você vai desenhar a bola preta um pouquinho mais para a direita, porque você sabe agora que a bola branca parou na esquerda. Ela não diz muita coisa ainda, foi um arremesso só, mas já começou a me ajudar a fazer uma posição relativa ao que eu sei sobre a bola branca, tá? Agora eu vou arremessar de novo a bola branca. Aleatoriamente. Arremessei, a bola branca parou aqui. Parou à direita da bola preta. Aí eu falo, olha, a bola branca parou à direita da bola preta agora. No seu desenho, o que você vai fazer? Agora você já sabe uma informação crucial aqui. Uma coisa você consegue já afirmar com certeza. Olha que legal como a gente diminui a incerteza. Tem uma coisa que eu posso afirmar sobre a bola preta com essa informação, que primeiro a bola branca parou à esquerda, depois a bola branca parou à direita. O que eu posso afirmar com certeza sobre o posicionamento da bola preta? Então, o que a gente consegue afirmar com essa informação é que a bola preta não está num dos cantos. Porque se ela estivesse num canto, não teria como ficar à direita dela, por exemplo, ou à esquerda, se ela estivesse no canto esquerdo. Então, veja só como, com base em duas informações novas, eu não sei onde a bola preta está, mas eu sei que ela não está no canto. Eu reduzi a incerteza, eu consigo tomar uma decisão melhor sobre isso. Então, basicamente, pessoal, a bola preta aqui, se a gente fosse fazer uma metáfora, né? Agora eu vou ser um pouco mais poético com a coisa, tá? Vou usar uma licença poética com o Thomas Bayes. Se a gente fizer uma metáfora, a bola preta, ela representa a realidade. E eu não conheço a realidade, eu não tenho certeza sobre a realidade, mas conforme eu uso o pensamento científico que eu estou representando aqui pela bola branca, eu consigo fazer experimentos que vão me aproximando da realidade. Eu consigo me posicionar mais em relação à realidade. Como que eu consigo fazer isso? Com base nos conhecimentos que eu vou adquirindo sobre o mundo. Então, aquilo que eu sei sobre o mundo influencia sobre as informações novas que eu tenho. Cada informação nova que eu adquiro, ela tem que ser analisada no contexto das informações que eu já tive até agora. E isso me ajuda a me posicionar melhor em relação à realidade. Isso tem tudo a ver com a construção e com a filosofia que a gente falou lá do Mário Bunge, lá no nosso capítulo 2, um dos últimos filósofos que a gente avaliou, né, sobre o realismo científico. O que sabemos sobre o mundo, né, é importante, pode ser útil, nos orienta para interpretar novos achados. Tudo bem até aqui? Então, pensando um pouquinho probabilisticamente, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, né? Mas vamos supor que uma pessoa muito babaca fale o seguinte: eu sou imbrochável, né? Como que a gente analisa isso probabilisticamente falando? Uma pessoa que se diz imbrochável, o que ela está falando? Ela está falando sobre a probabilidade de perder uma ereção em uma relação sexual. Né? Então, uma pessoa imbrochável, ela está dizendo que ela tem 0% de probabilidade de perder a ereção em uma relação sexual. Essa é a definição de imbrochável. Só que isso depende do quê? Depende de outras probabilidades. Depende do risco individual de não ter uma ereção. Então, risco individual, por exemplo, se eu tenho alguma doença, se eu tenho alguma alteração fisiológica que dificulta a minha ereção, se eu tenho ansiedade de desempenho, qual é o meu risco individual de não ter ereção? E eu tenho também a probabilidade de me engajar em uma relação sexual, porque eu estou falando de uma probabilidade de perder a ereção em uma relação sexual, certo? Ou seja, eu multiplico essas probabilidades para conseguir chegar aqui na probabilidade de perder a ereção. Se o indivíduo diz, eu sou imbrochável, ele está dizendo que é 0% a probabilidade de perder a ereção. Só que a gente sabe cientificamente que o risco individual de não ter uma ereção é sempre maior que 0. Porque
pode ter algum problema fisiológico, pode ter ansiedade, pode ter alguma coisa. Então, o risco de perder uma ereção individualmente, ele pode ser baixo, mas ele é sempre maior do que zero. Isso cientificamente falando. Então, o que sobra aqui, pessoal? Se esse valor aqui é sempre maior que zero, e se o indivíduo está falando que ele é imbrochável, o que tem que acontecer aqui para que a probabilidade de perder a ereção em uma relação sexual seja zero? Para um produto de uma multiplicação ser zero, significa que um dos fatores precisam ser zero. O risco individual de não ter uma ereção não é zero, é maior que zero sempre. Então, significa que a probabilidade de se engajar em uma relação sexual é zero. Para que um indivíduo seja imbrochável, a probabilidade de ele se engajar em uma relação sexual tem que ser zero. Qual que é a conclusão que eu posso ter aqui? Conclusão, só é imbrochável quem não transa. Então, quando uma pessoa fala, eu sou imbrochável, às vezes ela não está mentindo. Às vezes o que ela está dizendo é, eu não transo, tá? Então ela está falando a verdade, se ela não transar, ela não brocha. Pensando aqui probabilisticamente, veja como isso pode ser útil na hora de a gente analisar algumas questões que são colocadas por aí, tá, gente? Então é uma brincadeira aqui, mas para a gente ver como o pensamento probabilístico ele é interessante. Uma coisa muito importante, né? A gente está falando aqui de probabilidades, a gente está falando de estatística, de dados, e uma coisa muito perigosa que pode acontecer é mentir com estatística. Aliás, tem um livro muito bom do Darrell Huff, que é Como Mentir com Estatística. É um livrinho curtinho, muito legal, vale muito a pena ser lido. E eu trouxe aqui uma frase que eu falo às vezes, que é a seguinte: infelizmente, pessoas confiam mais em pessoas do que em dados adequadamente interpretados. Então, começa por aqui. A estatística nem sempre é levada em consideração porque ela é muito fria comparada com o depoimento individual, comparado com a emoção, né, de você falar com outro ser humano que tá fazendo um depoimento. Isso é muito comum, né? Muitas vezes a gente desiste de fazer uma compra, por exemplo, de algo que você queria muito, que você estudou a respeito, que você leu todos os dados técnicos, todas as estatísticas, e você fala, não vou comprar isso porque fulano falou que é uma porcaria e eu confio no fulano, né? Então, a gente volta de novo para o apelo à autoridade e outras falácias. Mas tem um outro problema, né? Ok, é interessante que a gente confiasse em estatística, mas em dados adequadamente interpretados. Então, um dado é diferente de uma informação. A gente precisa muito ter essa noção, né? Muitas vezes, a gente descontextualiza dados e a gente acaba tendo conclusões erradas ou interpretando errado esse dado. Então, um dado, ele se torna uma informação num contexto. E, principalmente, ele se torna uma informação relevante num contexto adequado. Quando a gente descontextualiza um dado, a gente pode embasar um argumento enganoso, né? Então, tem muita gente que pega dados reais, dados verdadeiros, mas interpreta inadequadamente para gerar conclusões falsas, tá? Então, isso é muito perigoso, pessoal, porque a gente está mentindo com dados verdadeiros. Então, é possível falar um monte de mentira só dizendo a verdade, né? Aquele ditado popular muito, muito relevante aqui para nós, né? Uma das coisas que ficou muito claro na pandemia, por exemplo, do mau uso disso, foi em relação aos efeitos adversos de vacinas. Lá na descrição do vídeo tem um textinho que eu queria que vocês lessem, que eu escrevi lá para a revista Questão de Ciência, explicando melhor isso, tá? Mas os sistemas de notificação de efeitos adversos, tanto nos Estados Unidos, que é o VAERS, quanto no Brasil, que é o VIGIMED, é um sistema onde a gente pode relatar efeitos adversos. Mas esses relatos de efeitos adversos são apenas relatos, são notificações de efeitos adversos. Então, se você passou mal depois de tomar uma vacina, você pode ir lá e colocar, ó, passei mal depois de tomar a vacina, tive taquicardia depois de tomar a vacina, tive dor no braço, tive não sei o quê, passei mal, tive infarto. Você pode colocar lá e um profissional de saúde também pode colocar. Mas veja, tudo que é colocado lá no banco de dados são dados de relato de pessoas que tiveram algum efeito após a vacina. Não significa que foi por causa da vacina. Esses dados são coletados pela vigilância para serem analisados epidemiologicamente para ter uma investigação de causalidade, se for relevante. Enquanto não existe essa relação, são apenas relatos, tá? São apenas notificações. E o que aconteceu na pandemia? Adivinhe, né? O que um antivax faz? Vai lá no banco de dados bruto de notificação
e analisa esses dados como sendo efeitos adversos causais e divulga isso falando, olha aqui os efeitos adversos que a vacina causou, né? E a probabilidade desses efeitos. E aí todo mundo fica chocado, porque o banco de dados é verdadeiro, mas o banco de dados é um banco de dados de notificação, tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque em épocas onde existe grande polarização, onde existe muita fake news, etc., esses dados podem ser totalmente bagunçados e muita gente pode notificar coisas que nem existem. É possível notificar falsamente lá. Tanto que na época que a gente comentou, né, no nosso encontro passado, né, no nosso encontro passado a gente comentou sobre a vacina e a falsa relação com o autismo, nessa época também pipocou um monte de dados da vigilância do FDA, por exemplo, de que pessoas tinham autismo após a vacina, né? E aí o diagnóstico vinha depois da vacina, ó, muitas vezes, e era tido como causal e foi feita essa manipulação. Até que um médico ficou muito irritado com isso e ele falou o seguinte, ele foi lá, se vacinou, e em seguida ele entrou no sistema e falou assim, a vacina me transformou no incrível Hulk. E aí, isso foi para o banco de dados, né? A vacina transformou no incrível Hulk. E aí ele pegou o banco de dados e falou, olha aqui o banco de dados. Eu joguei no banco de dados, ele parou lá, está lá no banco de dados que a vacina me transformou no incrível Hulk. Esses dados são dados não trabalhados na questão de causalidade, né? É claro que depois o CDC ligou para ele falou, não, realmente, não me transformou no incrível Hulk, aí ele retirou isso do banco de dados, não tinha uma relação causal entre a vacina e se transformar no incrível Hulk, mas ele usou isso para demonstrar como a análise inadequada desses bancos de dados podem trazer consequências muito negativas de desinformação. Então, é possível desinformar com dados verdadeiros, né? Então, o processamento e análise adequado de dados bem coletados sob uma hipótese plausível é o que compõe informações com um grau de precisão adequado sobre o nosso passado, presente e as estimativas do nosso provável futuro. Então, por isso, para a gente compreender melhor a nossa realidade, precisamos coletar e analisar dados seguindo um método mais rigoroso. Não dá para sair coletando dados do jeito que quiser, analisando, né, análise freestyle de dados, né? Não dá. Não dá para fazer isso. Então, a gente precisa de um método, que é justamente o método científico que a gente vai falar agora no nosso próximo capítulo.